O judaísmo da época de Jesus era um judaísmo composto por grupos ou alas. Nele havia a ala dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos doutores da lei, escribas, e assim sucessivamente. Hoje, duas alas, ou dois grupos do grande judaísmo, apresentam-se diante de Jesus a fim de pô-lo à prova. A pergunta por eles proferida é capciosa, tem um tom de maldade, é carregada de ironia, porque no fundo, a pergunta proferida por estes dois grupos, fariseus e herodianos, queria na verdade tocar em dois temas. Eles queriam saber, afinal de contas, qual era a impressão de Jesus sobre o sistema político vigente à época, e eles também tinham interesse em descobrir qual era a imagem que Jesus de Nazaré cultivava sobre Deus, no tocante ao sistema religioso. E Jesus, cheio de sabedoria, quer no patamar humano, pois era um homem sapiencial, quer no patamar divino, pois aprendera do Pai como se comportar frente à ironia humana, e tendo clareza de que César e Deus estão acomodados em níveis diversos, responde: é preciso na vida devolver a César o que pertence a ele, mas jamais podemos esquecer de devolver a Deus aquilo que lhe compete, inclusive o primeiro lugar. Amado irmão e amada irmã, para Jesus, um nível não se contrapõe necessariamente ao outro. Os impostos devem ser devolvidos, melhor, pagos. E as autoridades deveriam ter lucidez, maturidade e liberdade interior para saber administrá-los bem, não em favor de si próprios, mas para administrá-los em favor de quem os paga, isto é, o povo. Mas o que falta muitas vezes no líder, na autoridade? Clareza sobre si, transparência sobre aquilo que se é e aquilo que se exerce. E Jesus tinha isso muito claro em sua vida pessoal e em sua missão. Hoje, com esta liturgia, nós deveríamos ou devemos melhor rezar. Rezar por nossas autoridades, para que eles entendam que ser autoridade ou desenvolver um cargo é um dom dado por Deus, e este requer transparência, honestidade, sinceridade.
Afinal de contas, no Evangelho, ser autoridade não é o mesmo que mandar, que impor, que obrigar. Ser autoridade é experimentar este bonito dom, ou esta singela força que vem de dentro e emana fora, como serviço, como trabalho e como doação. A autoridade, biblicamente falando, nem sempre é aquele que impõe e manda. Se queremos aprender de Jesus, a autoridade maior é aquele que na fileira da vida se coloca como exemplo e faz para que os outros sigam o mesmo caminho. Hoje, devemos entender que impostos precisam ser pagos. Não fazê-los compromete de algum modo a cadeia do bem comum, sobretudo os mais pobres. De outro lado, devemos pedir ao Espírito Santo lucidez para aqueles que nos governam, seja na dimensão política, seja na dimensão religiosa. Porque de uma coisa devemos estar certos: Deus em Jesus se transformou servo, para mostrar-nos em definitivo que a autoridade maior é aquela que entra na vida do povo para servir. É aquela que entra na vida do povo para promover o bem comum. É aquela que, semelhante Jesus de Nazaré, por onde passa, entende os níveis de cada qual. Deus tem o nível dele. César deveria entender o seu. César representa as instituições e estruturas deste mundo que passa, enquanto que Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que não passará jamais. E eu devo entrar neste íntere como aquele que aprende com Jesus. Manda quem serve. Tem autoridade quem promove o bem comum. O resto é totalitarismo, é ilusão, é histeria e é força de poder e nada mais. Que Deus nos ajude e que Jesus, por meio do seu Espírito, hoje alcance as nossas autoridades e nos alcance também, a fim de que desempenhemos na sociedade o nosso devido papel, nossa devida missão e a nossa vocação.